Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas na Flu X, né? Polêmica no Flu X. Vamos falar sobre o Thiago Silva, realmente que sempre surgem essas polêmicas todas. Muitas das vezes não é culpa dele, mas muitas das vezes ele traz também isso como indicativo, isso é muito ruim. Tem algumas vezes que o melhor é ficar quieto. Eu quero explicar por que isso, ainda mais tratando de caso Thiago Silva. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, a questão maior é justamente sobre o burnout dos tricolores com o caso Thiago Silva. Não falei errado, é burnout, não é burnout. As pessoas diversas vezes acreditam que é burnout porque parece ser muito inglês. Burn, queima, out, fora, mas não. A história, para quem não sabe, todos os tipos de doenças que normalmente são categorizados por nome de pessoas é a partir do nome da pessoa. E quem realmente desenvolveu essa teoria de pornô foi justamente Bourneau, um francês que observou várias pessoas que tiveram muito estresse e até mesmo perdiam muito a noção do que estava acontecendo. Isso ele classificou como a síndrome de Bourneau. Bourneau, para quem não sabe, né, eu até coloquei aqui na minha tela, vou até colocar para compartilhar para vocês, que é justamente isso, né? Que aqui ele fala que é certinho. Síndrome de Bourneau ou síndrome de esgotamento profissional, nesse caso síndrome de esgotamento, é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. A questão maior não é que você tem, é por conta disso. Na CID não tem justamente que é isso, tá? Tecnicamente qualquer tipo de esgotamento que você tem, aquela situação de esvaziamento, e que também gera justamente estresse e até mesmo agressão a si mesmo. Você fica se agredindo completamente. Então, diversas vezes, quando escuto que o tricolor médio está falando sobre Thiago Silva, ele está realmente estressado sobre esse tema. O próprio Gabriel Amaral já demonstrou isso, que ele fala assim, cara, eu não aguento mais falar sobre isso. Que as pessoas querem que eu diga alguma notícia e eu não tenho notícia sobre isso. E realmente, né, a gente vê justamente, por exemplo, que é mais requentado ainda quando você tem a atualização do Thiago Franklin, do canal do TF. Da hora do Flow, da hora do TF, não sei. Que ele fala o seguinte, que o Thiago Silva, ele poderia estar vindo para o Fluminense em fevereiro. Ele quebraria o restante do contrato, que é barato para ele, é uma mixaria para ele, e ele viria logo nesse esquema de fevereiro, trazendo justamente mais tranquilidade, até porque o Chelsea hoje não disputa nada. Ele está perdendo tempo lá, enquanto no Fluminense ele disputaria títulos. Até o próprio Thiago Silva ele deve ter ficado pensando assim, cara, eu perdi um título de Libertadores. Enquanto o Marcelo ganhou o título dele, eu não tive esse título. Então diversas vezes tem isso tudo. E realmente, né, a gente está tendo ali a possível. E aí eu vou falar sobre duas ideias contraditórias, né? Que é a renovação que ele fez tempos atrás. Diversas vezes já foi dito lá que ele vai voltar pro Fluminense, ele vai voltar pro Fluminense. E era renovado o contrato dele. E a gente está vendo falas desastrosas do Thiago Silva, como: nossa, eu me sinto triste, eu me sinto caído, eu não me sinto bem, eu tenho vontade de me esconder por todo o trabalho que eu tenho feito, diversas vezes eu não consigo realmente prosseguir num trabalho bem feito no Chelsea, que sempre me apoiou, que sempre me admirou, que sempre me deu apoio, suporte. Então diversas vezes a gente está vendo ali que realmente o próprio Thiago Silva está nessa situação. Porque de um lado, você tem um clube como o Fluminense, que hoje precisa de um zagueiro,
e que ele sabe que ele precisa de um zagueiro muito bom como o Thiago Silva. Mas do outro lado, ele tem a inutilidade dele no Chelsea. Só para a gente ter aqui uma vez de comparação sobre a Premier League. Na Premier League, na classificação, o Chelsea está em décimo colocado com 28 pontos. Só para efeito de comparação, o Liverpool, que é o primeiro, está com 45. Ou seja, o Chelsea já não disputa mais nada esse ano. Ele estaria perdendo o tempo dele lá. Tendo o City em terceiro, com 40, que provavelmente vai ser o campeão de novo. O Aston Villa com 42. Você tem o Arsenal com 40. Ou seja, não vai dar certo isso. Então a gente tem isso, né? Eles têm diversas derrotas, eles têm uma derrota para times mais fracos. Quando vem um time um pouquinho mais forte, ele dificulta. Quando tem um time mais forte do que ele perde. Então isso tudo tem que ser dito para as pessoas. Antes de falar mais sobre essa polêmica continuando, se inscreva no canal. Faça o tiro para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo, às 10, 12, 20 horas. Pique na tela. Vamos continuar falando. E é claro, né, que a gente está nessa expectativa do Thiago Silva por conta da saída do Nino. Nino saindo, acabando indo pro Zenit. O Fluminense contrata Antônio Carlos, mas Antônio Carlos não é um jogador que realmente é desejado para que esteja no time titular do Fluminense, ao lado de Felipe Melo, que também pode não ser titular por conta das dores e de problemas físicos que ele tem. Mas com a saída do Nino, surgiu mais urgência de ter um jogador titular com completa certeza que ele não vai ter nenhum problema com o Fluminense. A minha análise é isso que a gente faz essa pergunta. A vinda será igual a do Marcelo? Com aeromonstro no aeroporto? Com o Maracanã recebendo o jogador? Porque realmente a gente vai ter esse problema também. Se a vinda não for igual, o Thiago Silva vai sentir justamente lesado sobre isso tudo. Se a vinda for igual, meio que os torcedores do Fluminense vão estar mentindo de tudo que a gente está percebendo com os torcedores do Fluminense no redor do que eu converso. Tudo isso daí tem que ser conversado com os torcedores, tem que ser conversado com o jogador, porque isso vai dar um problema. E por fim, precisa de todo esse sofrimento? Sabe? O Thiago Silva sabia disso tudo. Sabia que realmente o Chelsea ele só teria um limite. Sabe que o Chelsea não vai disputar mais nada esse ano. E no ano que vem também não vai disputar. Pelo menos o que eu vi da Premier League aqui, eu diria que o Chelsea hoje deve disputar para pelo menos ele fica entre o 9º ou 10º colocado. Ou seja, hoje ou ele disputa alguma pré-fase de algum torneio esquisito, ou ele não disputa nada. A pergunta é por conta disso que você está trazendo sofrimento para tantos torcedores assim? Isso não faz sentido nenhum. E é por isso que eu falo que realmente esse burnout está acontecendo muito com os jogadores do Fluminense. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o tiro para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeos de 10, 12, 20 horas. Fixe na tela. Saudações tricolores.